Senhores, que a graça, que a paz, que a misericórdia que estão em Jesus Cristo, nosso Senhor, continue superabundando a vida de todos. Cá estamos mais uma vez, missionário e a minha pessoa, adentrando no seu lar, no seu lugar de trabalho, e o nosso regozijo por isto é muito grande. Tendo esta convicção que a palavra do Senhor, que trabalha, que liberta, que penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, as juntas da medula, discernindo assim os pensamentos e propósitos do coração, tende a fazer uma grande obra na sua vida, através sempre das mensagens que o Senhor lhe fala. E hoje o Senhor quer nos falar através de um grande milagre. Milagre que ele realizou com um jovem. Como tantos jovens que hoje temos por aí, né? Onde a droga, onde sim a violência, o envolvimento com gangues, os fazem pessoas a morrer precocemente. E vemos aqui nesse trecho de Lucas, que eu vou querer que a missionária leia, vemos uma mulher sofredora, uma mãe que chorava muito. Bom, vamos ao trecho, missionária, para que possamos sim ministrá-lo. Capítulo de número 7 de Lucas. Capítulo 7, versículos 11 até ao 17, missionária. Capítulo 7, versículos 11 ao 17. Diz assim as santas letras do Senhor. Iremos ler na Bíblia Sagrada, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas escreveu no capítulo 7, a partir do versículo 11, o seguinte trecho. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Versículo 13. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e disse: Não chores. Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Versículo 15. Sentou-se que estivera morto, estou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Versículo 17, último do trecho. Esta notícia dele divulgou-se toda a Judéia, toda a circunvizinhança. Mamãe, senhora que está acompanhando esta live, sem dúvida é projeto do Senhor devolver o seu filho. É projeto do Senhor tirá-lo da morte, pois hoje tem tantos mesmo vivos estão mortos, pois a droga o prende, a violência o prende. São pessoas que, inclusive, alguns jurados, como se diz por aí, de morte. Esse trecho aqui fala de um jovem que já estava morto. E Jesus tinha realizado um grande milagre, algo tremendo, que fora a cura daquele empregado, daquele centurião. E
Um dia depois, pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Caminhava ele, levando consigo seus discípulos, e muitos que o acompanhavam, pois Jesus já chamava muito a atenção das pessoas. E, de forma contrária a Jesus, vinha uma outra multidão. E tinha uma senhora que chorava, sim, copiosamente. Era ela mãe de um jovem, como tantos nos dias de hoje, que de repente ela ela contempla aquele jovem morto. O importante do trecho é que ele era o arrimo de família. Como muitos que hoje em dia são na casa a fonte de trazer recursos para casa, e o diabo cria uma situação para prendê-lo através das drogas, através do crime. Sim, mas há para todos nós sempre uma saída. Essa saída é você encontrar-se com Jesus. Qual é a maneira que hoje eu me encontro com Jesus? Abrindo a sua palavra ou ouvindo, vivenciando momentos como esse que estamos agora a viver. Jesus, ele ia com a multidão, como citei, de seus discípulos e alguns que o seguiam. E do outro lado, indo ao encontro do Senhor, indo ao cemitério, uma outra multidão que levava um moribundo, um jovem morto. E a mãe, com o coração rasgado, sofria muito, como tantas hoje, nos subúrbios de tantas cidades. E Jesus, vendo aquela cena, ele é misericordioso, ele é piedoso, ele vendo o desespero daquela senhora, ele se sentiu comovido e vai ao encontro daquele esquife, daquela urna funerária, e para, assim, obrigando aqueles que conduziam a também parar. E Jesus olha para aquela senhora e diz: não chores. E logo após ele expressar não chores, ele disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sim, nós fazemos isso, nós vemos isso hoje, quando a palavra do Senhor chega aos ouvidos de muitos jovens. E aquilo que os prende e os leva à urna funerária, o crack, a maconha, a cocaína, ou a aranha, ou tantos outros instrumentos que Satanás usa, o Senhor elimina, ele para. Como ele parou, sim, aquela caminhada do esquife, dando ensejo de ordenar aquele jovem a se erguer, a se levantar. E esse é o propósito do Senhor, erguer você, jovem, tirar a sua mãe desse sofrimento, tirar a sua família desse momento de horror. Hoje, nesse instante, muitas famílias estão em desespero. O celular tocou, o telefone tocou, ou veio alguém os avisar que o seu filho está morto ou está preso. E eu quero dizer a você que o Senhor e Salvador Jesus, ele é o único nome por onde ou por quem podemos ser salvos. E nós estamos lhe propondo que a senhora e o senhor, caso a senhora não seja uma viúva, mas tenha do seu lado o seu esposo, que vocês procurem, sim, conhecer alguém que tem o poder de parar o domínio das drogas, o domínio da morte, e é o Senhor Jesus. Pastor, como é que eu posso fazer isto? Te dirija a uma congregação, ou abra a sua Bíblia. Se não tem uma Bíblia em casa, procure, peça emprestado a alguém, no mínimo isto, e se debruce perante as santas palavras do Senhor. Isto vai orientar você, isso vai dirigir você, isso vai ensejar você de invocar o Senhor e ser ouvido por Ele. E o seu testemunho
e a sua boa influência depois de Jesus Cristo sim corrigir a vida dos senhores, sem dúvida será uma forte condição para o seu filho largar sim essa droga e se erguer desse caminhar torto, desse viver de morte. Aquele jovem se ergueu e, sentado assim, todos o olhando, ele deve ter dito para sua mãe mais ou menos isso: mãe, o que é que aconteceu? E ela expressou a ele: um grande profeta visitou-nos. Deus visitou o seu povo. Sim, e o Senhor não se curva, aliás, ele não foge hoje de fazer isto, de também chegar à sua casa, chegar à sua vida e tirar o seu filho da morte, tirar a sua casa do sofrimento, do padecimento, do jugo que Satanás hoje tem usado para levar muitos precocemente à morte. O Senhor Jesus, ele quer parar a morte que está dominando o seu lar.